Podemos assentar. Glória a Deus. Pegue sua Bíblia. Salmos 68, dos 5 ao 6. Mesmo texto do domingo passado. O Senhor, Ele ministrou meu coração sobre nós continuarmos nessa mesma temática, porque o Senhor tem mais a nos mostrar em cima da sua paternidade. Diz assim, Salmo 68, versos 5 e 6: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Senhor, o Senhor me tem, Senhor, para usar da forma que o Senhor quiser, para falar, Senhor, somente aquilo que o Senhor deseja. Pai, que a Tua paternidade possa, Senhor, fluir sobre esse lugar. Que nós possamos, Senhor, sair daqui, Senhor, nos sentindo, sabendo, Senhor, e com a Tua paternidade, Senhor, marcada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Nós viemos de um acampamento cheio da presença de Deus, aonde nós estávamos provocando e cavando sobre caçarmos a Deus. Caçadores de Deus foi o tema. E acho que a palavra que foi direcionando a central foi sobre nós entrarmos no santo lugar, sobre nós acessarmos o santo lugar. Então, Cristo é o sacrifício do átrio, o sacrifício que nos purifica do pecado. Cristo é o sacrifício que foi feito pela nossa vida. A palavra de Deus é aquilo que nos limpa de todo pecado. A palavra de Deus nos limpa de todo entendimento do pecado. Nós temos acesso ao santo lugar, onde temos comunhão com Deus, onde adoramos a Deus, onde levantamos as nossas orações, onde temos o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo como o candelabro aceso e iluminando como Cristo, sendo a luz do mundo em nós. E nós passamos pela etapa de acessarmos o lugar da presença, acessarmos ao lugar santíssimo. E nós vivemos coisas maravilhosas ao darmos os passos pela fé, os passos proféticos de entendimento, na verdade. Todo ato profético, ele está ensinando você a declarar no mundo espiritual aquilo que você já deveria viver, mas não está vivendo. Então, profeticamente, nós declaramos que haja algo que ainda não existe, que haja algo que ainda não é presente. E Deus é um Deus de haja. Deus é o Deus que declara, haja luz. Jesus é o verbo que executa a vontade do haja de Deus. E o Espírito Santo é aquele que paira e transforma todas as coisas.
Quando o Senhor estava falando comigo acerca desse texto e acerca da paternidade, o Senhor estava falando sobre conhecermos a Jesus, conhecermos o sacrifício de Jesus, é a entrada da presença de Deus, é o lugar de ato, é o lugar de sacrifício, é o lugar onde nós acessamos a morada. Então, para que faça morada, para que haja morada, é necessário sacrifício de Jesus sobre nós. E para que nós possamos conhecer o Espírito Santo, precisamos estar no santo lugar. Precisamos habitar em um lugar de comunhão, de adoração, de oração, de comermos da palavra do Senhor, de estarmos iluminados pelo Espírito Santo, e isso nos inunda para que nós venhamos entrar no Santíssimo Lugar. Mas conhecer o Santíssimo Lugar é conhecermos o Pai. Conhecermos o Santíssimo Lugar, entrarmos no Santíssimo Lugar, pela nossa alma, pela visão daquilo que precisamos, é conhecermos o Pai. Então nós conhecemos Jesus e o amor de Deus através da ação de Jesus, conhecemos a presença do Espírito Santo que nos edifica e nos santifica. Mas como nós falamos e pregamos sobre isso, pode ser que você fique parado por anos dentro desses dois lugares, em um lugar de sacrifício de Jesus, precisando do arrependimento todos os dias, precisando do sangue de Jesus todos os dias, precisando todos os dias que o Senhor Jesus esteja com autoridade e que reconheçamos o que Ele fez por nós. Todos os dias precisamos entrar no santo lugar e termos comunhão com a presença do Espírito Santo, que nos transforma mediante a sua palavra, mediante a presença dEle, mediante a adoração e a oração. Mas nós somos curados, selados e marcados na nossa alma quando nós olhamos para a presença do Pai e acessamos ela. O Senhor me deu um entendimento de exemplo e eu quero poder te passar. Quando um pai tem o seu filho sequestrado, o que ele mais deseja é pegar o seu filho de volta. A gente gosta até de filmes assim, né? Você gosta de ver lá aquele filme de ação que os filhos são sequestrados e o cara vai e ele faz superpoderes quase, e ele rompe barreiras e ele mata os inimigos e ele destrói tudo que for possível pelos seus filhos. Alguém já viu algum tipo de filme assim? Amém? Tem vários filmes desse jeito e nós instintivamente gostamos também de assistir esse tipo de filme. Ou, por exemplo, começamos a ter uma certa abertura, porque é um amor diferenciado. E lá no Éden, quando nós voltamos a interpretar o Éden e olhar, Satanás, ele sequestrou os filhos de Deus da sua presença. Através da entrada do pecado, não é possível mais que o homem se relacione com Deus, então há um certo sequestro daquilo que é o que Deus criou de precioso para a adoração e para a comunhão e para a paternidade de Deus ser efetivada ali naquilo que Ele tinha em seu coração. Quando nós vemos a estrutura do tabernáculo, Deus está querendo, é como se fosse uma negociação daquele sequestrador que fala assim: eu preciso falar com meu filho pelo menos uma vez por ano. Você está com ele, o que eu tenho que fazer? Como nós podemos negociar então, para que eu possa pelo menos comunicar o meu querer, comunicar algo? E como nós costumamos ver em filmes também, muitas vezes é umas falas desesperadoras, né? É aquele telefonema de: tá tudo bem, eu quero que você saiba que eu ainda estou aqui. Eu quero que você saiba que eu ainda estou te procurando. Eu quero que você saiba que eu ainda estou perseguindo esse inimigo e eu ainda estou lutando pela sua vida. Continua, não se entrega. Geralmente é assim nos filmes, não é? E nós vemos que o que Deus faz
através do tabernáculo, através da forma ali de sacrifícios. É exatamente isso, ele está dizendo: eu ainda estou aqui, eu preciso que vocês continuem com o processo de santificação, eu preciso que vocês entendam que é esse o caminho, eu preciso que vocês entendam que é dessa forma, eu preciso que você entenda que não tem como ter um relacionamento comigo se não for através da santidade. Mas a santidade tinha sido roubada, o homem não conseguia cumprir a lei, o homem não consegue cumprir na sua natureza a lei para que ele pudesse acessar a Deus, acessar ao Pai. E a única forma, a única maneira sempre era que o sacrifício que fosse entregue deveria ser limpo, puro, sem defeito, sem mancha. E o único que seria capaz seria o próprio Deus, o próprio Pai. Ele é o único capaz de se sacrificar pelos seus filhos para que eles tenham vida. Seria semelhante a mesma ação de negociação e o ladrão fala assim: olha, eu preciso matar alguém, se eu não matar o seu filho, quem eu vou matar? O pai não vai falar: mata o meu filho. Quando é golpe, geralmente é assim que a gente responde, né? Pode matar, é golpe, não é o meu filho. Mas quando é o filho de fato, você fala: não, então peraí, aonde você está? Fala o lugar e o endereço, que quem vai morrer sou eu, porque eu quero que o meu filho tenha vida. E é tão impressionante como a paternidade humana, né, nos ensina que o que Deus faz é de fato algo como pai. Eu lembro que quando a Maria Flor fez 1 ano, a gente passou no hospital e foi uma luta, e tinha que colocar uns acessos no nariz dela, e era horrível, e ela estava na UTI e tudo mais, e eu lembro que eu olhava assim: e você não pode fazer nada, porque você precisa que o seu filho receba o remédio para aquilo, né? Eu falava: Deus, por que o Senhor não coloca eu nessa situação e tira ela? Tudo bem, faça comigo, seja comigo então, eu prefiro que seja eu. E eu comecei a refletir na época muito sobre isso. Nossa, como Deus então olha para nós, dizendo assim: eu não quero te perder para o pecado, eu não quero te perder para a morte, porque o pecado leva à morte, eu não quero te perder para isso, então eu sou o sacrifício, eu sou o cordeiro que vai ser visto como homem, me colocarei como parte desse sacrifício, eu vou fazer como tem que ser feito, eu vou ser o exemplo para os meus filhos, eu vou viver a vida que eles têm que viver, para que eles vejam em mim o exemplo de pai perfeito que eles não têm sobre a terra. Ainda mais, quando olhamos para Cristo, vemos a ação de Deus, de amor pelos seus filhos, dizendo assim: eu não te perco por nada, eu não desejo te perder, o inferno não foi feito para você. Tem pessoas que odeiam o Evangelho, e elas dizem que o Evangelho ele é tratado à base de medo. Eu diria que não, o Evangelho ele é capturado corações através do amor de Deus. Não se captura alguém pelo medo. Ninguém fica nessa igreja hoje se falar assim: olha, se você não obedecer, se você não ficar aqui, olha, obediência, 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 regra, 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 você não vai ao céu e essa igreja estaria cheia. É mentira, isso não existe. Não é assim que funciona. Talvez em algum período da história, através de uma ação humana, a igreja se comportou dessa forma, mas a ação do próprio dono da casa, a ação do próprio pai da casa, não é para que os seus filhos fiquem ali escravos da lei, mas sim filhos vivos e amados, e com o entendimento que eu obedeço porque eu amo meu Pai. Entrar no Santíssimo Lugar é entrar num lugar de intimidade, aonde você fala com o seu Pai, aonde você dialoga com Ele, aonde você diz o seu coração para Ele, aonde as palavras que importam de fato são as dele. Por isso que
Nós não temos tempo para perder com ressentimentos quando entendemos que Ele nos ama. Essa letra, ela é perfeita. Eu não perco tempo com, alguém não me amou, alguém falou mal de mim, alguém não fez, até mesmo meu pai terreno. Eu não consigo perder tempo com esses ressentimentos quando alguém não me amou, porque eu entendo que Ele me ama, Ele continua me amando, Ele me deseja eternamente, como um pai quer os seus filhos. Eu quero ler aqui com vocês, mas antes eu tinha anotado aqui: a glória de Deus se reflete também em sua paternidade. Quem busca a glória encontra o Pai. Romanos 8, 14 e 17. Romanos 8. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O processo aqui que o Senhor está dizendo é: o Espírito Santo é aquele que testifica. Então vamos voltar ao passo. Eu estou no átrio, local que Cristo se sacrificou por mim, pelos meus pecados. Esse é o lugar onde tem o sacrifício de Jesus, que me permite ser vivo no Espírito, ter o Espírito Santo em mim. Então eu sou cheio do Espírito Santo, tenho comunhão com o Espírito Santo, habito em comunhão de adoração, palavra de Deus. Eu estou dentro do santo lugar. Agora, quando eu caminho com o Espírito Santo, Ele mesmo testifica para que eu acesse ao local onde eu clamo: Abba, Pai. Ao local onde eu clamo: Abba, Pai. Ao local que eu entendo no Espírito que eu sou filho de Deus. Não é que eu sou servo de Deus, não é que eu sou discípulo de Deus somente, não que eu sou somente alguém que quer um favor, porque se eu passei da etapa que eu entendi que Jesus se crucificou por mim, então eu já sei que eu não mereço, eu já sei que eu não sou merecedor, mas eu continuo habitando nesse processo, porque eu sei que Ele quer que eu esteja cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo eu conheça o pleno amor de Deus, eu conheça a voz do meu Pai. Ele quer que eu conheça o timbre e os detalhes do coração dele. Então quando o inimigo vem voltar com cinzas e dizer que eu não sou amado, que eu não sou desejado, novamente vem querer trazer pecados de lá de trás, que deseja que eu volte a ser uma antiga criatura que eu era, que já foi crucificada com Cristo, que já morreu nas águas do batismo. Então eu digo: não, eu não quero perder a comunhão. Eu não quero mais perder a voz que me guia no deserto. Eu não quero mais perder a voz daquele que tira as circunstâncias do caminho. Quando alguém fala de mim, eu entro no lugar, que eu entro no meu quarto, fecho a porta e falo com o meu Pai que está em secreto. E é esse lugar ao qual eu entendo que é nele que eu derramo as minhas mágoas, que é nele que eu derramo as minhas dificuldades, é nele que eu derramo o que falaram, o que não falaram, como eu gostaria, como eu não gostaria. É nesse lugar a qual eu sou preenchido com a glória de Deus, através do amor, daquilo que é a paternidade dele por mim. Então não me importa mais se eu fui rejeitado, não importa mais se eu não fui amado, não importa mais se eu sou esquisito para as pessoas dessa terra, não importa mais se o meu cabelo existe ou não, não importa mais se a minha aparência é bonita ou não, não importa mais,
porque o meu Pai me ama da mesma forma, porque Ele me deseja da mesma maneira, porque Ele não está preocupado com isso, a não ser com o meu coração, a não ser com a intimidade que Ele planejou que fosse dessa forma. Quando o nosso coração está nesse lugar, ele palpita pelo Pai. Quando nós estamos nesse lugar, somos nós que palpitamos também por Ele. Por isso que nós entregamos a nossa vida. É por isso que você olha para um cristão verdadeiro e você fala assim: que fé é essa? Que você está em meio a dificuldades, mas existe alguém com você dentro da fornalha. Que fé é essa? O que você está vivendo que é tão diferente, que ao mesmo tempo eu estaria num puro caos, mas eu vejo luz, eu vejo o pão da vida, eu vejo o Redentor, eu vejo o Pai em você. Um avivamento de verdade é o avivamento ao qual os filhos voltam para o Pai, porque o que Cristo diz é: se você quer entrar no reino dos céus, seja como uma criança. Seja como uma criança. Seja puro como uma criança se relaciona com o seu pai. Seja puro como um filho. Chega, ele não tem tempo, ele não tem horário. Ele simplesmente chega para o colo do pai e pede o que ele quer. Nós ficamos com receios de dizer ao nosso pai aquilo que precisamos. Nós ficamos com receio de dizer a Deus o que precisamos, o que queremos, o que sonhamos, quando o Pai está dizendo: vem, fala comigo, eu estou aqui, eu quero te dar, eu quero que você viva o melhor dessa terra, eu construí a terra para vocês, eu formei ela para que vocês habitassem, é para isso. Aí nós falamos: não, Deus não quer que eu viva, sabe, o outro vai viver, eu não. O outro conhece mais a Deus, eu não. E nós queremos distanciar de Deus, porque nós achamos que entrar no santo lugar, no santíssimo lugar, é somente por unção e glória. Mas a glória de Deus é manifestada através da sua paternidade. Moisés, ele tinha diversos problemas na sua alma. Quando nós vemos no começo, Moisés fala para Deus assim: Deus, chama outro, eu não sei falar, eu sou gago, eu tenho dificuldades com a minha fala. Senhor, chama outro, porque eu sou velho. Senhor, chama outro, porque Deus se ira, quer matar ele em alguma hora, de tão teimoso que ele é. Mas ele entende, ele obedece, a chegar uma hora que ele fala para o Senhor: se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for com esse povo, eu não irei. O Senhor me chama pelo nome, o Senhor sabe o meu nome, o Senhor é aquele que disse que sabe o meu nome. Então, se eu achei algum proveito em Ti, se o Senhor olhou para mim, não nos deixe sem a Sua presença. Quando nós entendemos o amor de Deus, a nossa vida ela é transformada. Tem pessoas que logo que aceitam a Jesus, elas são chocadas com esse amor de uma vez. Só que existem pessoas que elas ficam aqui na culpa, não conseguem sair da cruz, não conseguem viver uma vida estável de santidade, precisa se arrepender mais, precisa entender o que é o arrependimento verdadeiro, então fica ali na cruz de Cristo. Existem pessoas que amam adorar ao Senhor, amam estar com o Senhor, amam vir à igreja e habitam nesse ambiente de santo lugar que o Espírito Santo se move, mas não entram no lugar de amor pleno do Senhor. Não acessam o lugar aonde Deus escolheu para você morar. Como diz aqui em Salmos, Deus é Pai dos órfãos na sua santa morada. Aonde o Senhor quer morar? Qual foi a morada que Ele comprou? Não foi o seu coração, o lugar de morada de Deus? O local que Deus deseja habitar é no seu coração. E nós entendemos que éramos órfãos e fomos adotados por um Pai, que é Deus. Estávamos sem Pai e Ele nos adotou.
estávamos abandonados e Ele nos escolheu. Então, eu sou herdeiro de tudo que é do meu Pai. Eu sou herdeiro de todas as bênçãos. Eu sou herdeiro de todas as palavras de bênção. Eu sou herdeiro de tudo aquilo que o Senhor desejou para mim. Tudo é superado por esse lugar de paternidade. Tudo é superado pela glória da paternidade de Deus. A luz da glória de Deus nós veremos face a face quando o Senhor Jesus voltar, e nós viveremos eternamente com o Senhor, e nós ansiamos por isso, mas nós já podemos desfrutar da eternidade hoje. Nós já estamos conectados com a eternidade hoje, nós já estamos enxertados na videira hoje, nós já estamos vivos hoje, porque não entramos no lugar da presença do Pai hoje, porque não acessamos esse lugar. É o lugar onde o nosso ego se esvai, sabe por quê? Porque você escolhe não dar resposta para outras pessoas, você escolhe não dar o mesmo fruto que estão te dando, porque você escolhe agir de maneira semelhante à de Cristo, porque você escolhe olhar as ações do Mestre e falar: Jesus, como o Senhor faria? Espírito Santo me direciona, porque eu estou habitando em um lugar de paternidade com Deus, um lugar que eu me sinto tão amado que eu não quero sair, eu não quero ser roubado, eu não quero que o inimigo use isso de pessoas para me tirar daqui. Eu quero permanecer com o culto ao qual nós somos o sacrifício vivo, porque entendemos que no lugar da mesa, o lugar onde o Senhor quer o relacionamento com seus filhos é todos os dias. Todos os dias o Senhor quer que você entre nesse lugar e tenha comunhão com Ele. Nós precisamos desconstruir a figura de Deus como algo distante, Deus como algo tão longe. Nós precisamos entender que Deus deseja que nós estejamos perto, e Ele está perto. Ele quer que nós entendamos que a sua paternidade é esse completo entendimento. O Senhor quer que você busque a Ele, para Ele revelar aquilo que é o verdadeiro Pai para você. Analise sua vida junto com o Espírito Santo. Comece a refletir nesse momento. Eu tenho vivido como filho, ou de fato, como foi ministrado domingo passado, como órfão. O órfão, ele não se vê pertencente nesse lugar. O órfão, ele vive pecando dia após dia, porque ele não entende a cruz de Cristo. O órfão, ele não consegue ter um relacionamento com Deus, porque ele não consegue ficar no santo lugar. O órfão não consegue entender que ele tem bênçãos para essa terra também. O órfão não consegue entrar, porque ele está preso em uma rejeição, a qual Deus não teve para com ele. Porque ele vai falar assim: Deus, onde o Senhor estava porque no dia que eu fui abusado? Vai falar: Deus, onde o Senhor estava no dia que eu fui rejeitado? Deus, aonde o Senhor estava? E ele não vai conseguir processar esse caminho que Cristo abriu para nós acessarmos ao Pai. Ele não vai conseguir processar, porque as marcas da alma roubam, abrem brechas para que o inimigo entre com setas, para que o inimigo entre com falas, para que o inimigo entre com roubo, e ele rouba a presença de Deus, ele rouba a vontade de Deus para a sua vida, porque aí você concorda com o inimigo, aí você fala assim: realmente eu não sou digno, isso aí é para alguém lá da igreja, isso aí sabe quem que era para alguém que deveria ter vindo e não veio, sabe aquela pessoa que era para estar no domingo hoje e não veio? Quando você está pensando muito nela, é porque é para você a mensagem. Porque isso, quando nós viemos ao culto, quando nós viemos ouvir a palavra de Deus e nós pensamos no outro, nós estamos sendo órfãos,
Porque nós estamos pensando assim, não é para mim. Não é para mim. É para outra pessoa. E o Senhor quer que você entenda, foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para que todos que creem em Jesus, sejam chamados filhos de Deus. Ou seja, é para todos. É para todos. Agora, eu posso escolher rejeitar o amor de Deus. Eu posso escolher não querer esse amor. Eu posso, porque Deus, diferente do inimigo, Ele é educado, Ele é gentil, Ele te respeita à medida que você se permite. Mas muitas vezes eu acho que em todas as vezes é tão difícil viver longe de Deus. É tão angustiante viver longe de Deus, é tão sem sal a vida longe de Deus, é tão sem vida. De fato, ninguém consegue compreender e preencher os vazios da alma que nós temos, a não ser o Deus do secreto. O Deus que deseja ser buscado em intimidade, o Deus que deseja que você o busque, o Deus que deseja que você entenda que Ele não é só o Deus, Ele é o seu Pai. Ele quer conduzir a minha e a sua vida, Ele quer nos conduzir todos os dias. E eu estava refletindo sobre isso e eu pensando, né? Poxa Deus, eu olho para Maria Flor e para o Levi, eu olho para os meus filhos, e eu tenho esse sentimento para eles como uma criança. Mas será que quando eles estiverem mais velhos, eu vou ter os mesmos sentimentos, né, de cuidado? Às vezes isso vai mudando, talvez. E o Senhor foi me ministrando e me mostrando que nós não seremos adultos plenamente diante da glória de Deus. Então, é de fato como uma criança. Deus cuida de mim, de você como uma criança. Ele olha e Ele exige uma maturidade de entender o processo, mas Ele quer ter um relacionamento no santo lugar, de pai para filho. Ele quer que você tenha um lugar de deitar no colo, a qual você possa chorar. Ele quer um lugar que você possa deitar no colo, a qual você possa contar as boas notícias da sua vida para Ele. Eu tive uma grande boa notícia essa semana e a primeira pessoa que eu liguei foi para o meu pai. E aconteceu algo muito bom. E aí quando eu desliguei, o Senhor falou para mim assim, é desse jeito, é essa paternidade. É essa primeira pessoa que você tem que ligar. É isso que o Senhor está querendo que você entenda. Esse é o lugar a primeira pessoa, é o Senhor para mim. É o primeiro lugar que eu vou correr, é para os braços do meu Pai. É o primeiro lugar que eu vou correr quando vier grandes problemas, como quando vem grandes alegrias. E às vezes eu pego e eu dou tchau para eles e saio andando, né? Tô indo, tá? Tchau. Aí vem aquele desespero, né? Não, espera. A Maria Flor até chora, até tem que parar de fazer isso, que ela já está ficando até traumatizada. Acho que eu vou abandonar ela. E hoje o Levi estava na cozinha e eu queria que ele viesse comigo, Falei, então tá bom, teu papai está indo, tá? Tchau. Aí ele veio. Aí o Senhor falou comigo que quando Moisés, ele fala para o Senhor, eu quero que o Senhor, onde o Senhor for, nós iremos, e se o Senhor não for, nós não vamos. Deus estava falando assim, eu vou deixar vocês, tá? Olha, não dá não, esse povo não dá não, Moisés. Se eu continuar andando com vocês, eu vou ter que destruir tudo isso. Era como se Deus estivesse falando para Moisés assim, papai está indo, tá? E a resposta que Moisés dá para Deus é a mesma. Ele fala assim, não. Se o Senhor me abandonar aqui, não tem como. Não mando anjo, eu não quero alguém parecido com você, eu não quero um mensageiro seu, eu não quero um pombo correio, eu quero o meu Pai. E nós achamos lindo, porque na sequência ele fala assim,
então eu quero ver a sua face. E aí o Senhor permite que Moisés veja um pouco da glória de Deus. Ele permite que Moisés veja um pouco daquilo que Deus é. Ele permite que Moisés tenha um acesso que nós hoje falamos assim, uau. Mas talvez Moisés diria uau para nós, porque ele está falando assim, vocês têm a oportunidade dele habitando dentro de vocês. E isso fica desperdiçado todos os dias. Talvez Moisés olharia e diria assim, uau, essa é a presença, então eu vou entrar e eu vou habitar nela, e todo mundo vai poder habitar nela também. Então esse é o lugar a qual o homem é transformado, porque ele conhece o verdadeiro amor. Então ele olha para outra pessoa e fala assim, poxa, essa pessoa está me ferindo, ela não conheceu esse lugar. Poxa, gostaria tanto de se sentir amado, mas a pessoa está com esse problema. Vem aqui, pega na minha mão, eu sou o seu discipulador, eu vou te empurrar a conhecer o Pai. Quando nós vivemos nesse lugar, nós entendemos que precisamos levar pessoas a conhecer o verdadeiro amor de Deus, e isso é individual, por isso que nós podemos te ajudar, mas você precisa querer, você precisa desejar, você precisa correr para os braços do Pai, você precisa desejar esse lugar de habitação, você precisa, mas o Espírito Santo também quer, e Ele quer testificar no meu e no seu coração hoje, que você é um filho amado de Deus, filha amada de Deus, para que isso seja selado no seu coração, para que isso esteja como uma marca, olha, a qual eu não consigo me desvencilhar desse amor, eu não consigo me desprender dele, porque ele é muito forte. Se eu sair desse lugar, é como o peixe fora d'água, me falta ar para viver, eu preciso voltar para o lugar da presença, eu preciso voltar para o lugar de intimidade. Talvez você se desviou do Senhor, você voltou a práticas, você voltou a outros lugares, a sua alma te levou, porque a nossa alma não preenchida nos leva a voltar a pecar, porque o pecado nada mais é do que uma necessidade de nos satisfazer na alma, porque eu preciso ser aceito, porque eu preciso me sentir amado, porque eu não fui amado, então eu preciso castigar alguém com as minhas ações, com meus sentimentos, e o Senhor quer que você entenda que esse lugar a qual é santa morada de Deus, é o qual Ele é pai de órfãos. O Senhor quer se colocar nesse lugar como teu pai. Você quer esse pai? Você quer esse amor a qual o homem não pode dar? Você quer e deseja um amor a qual ninguém conseguiu entregar até hoje na humanidade, a não ser Cristo? Amado, se coloque de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Diga ao Espírito Santo, testifica. Testifica